Muito bem, vamos resolver mais uma questãozinha. Se você não sacou que você vai montar uma equação aqui, você corre grande perigo e precisa assistir esse vídeo. Vamos lá. O que acontece? Vamos fazer uma leitura lenta do enunciado. O quadrado de um número real somado com o seu dobro é igual a 8. Beleza, professor, o que é isso? Quadrado de um número real. Tá. Primeira coisa, vamos entender o que é um número real. Tá? Você tem que ter na sua cabeça o que é o conjunto dos números reais. O conjunto dos números reais, ele vai abarcar o conjunto dos números naturais, depois o conjunto dos números inteiros, depois o conjunto dos números racionais e depois o conjunto dos números irracionais. Tá? Então, o que significa isso? Por exemplo, a raiz de menos 4, tá? Não é possível resolvê-la envolvendo os números reais. Tá? Você não consegue achar uma resposta dentro dos números naturais, não consegue dentro dos números inteiros, nem dos racionais e nem dos irracionais. Ou seja, dentro dos números reais, e quem são os números reais? Naturais, inteiros, racionais e irracionais. Não há solução para este caso aqui. Tá? Então lembra quando a equação do segundo grau o delta dá negativo? Não tem solução, é por conta disso. Então ele está falando dentro dos números reais. Então o que é um quadrado dentro de um número real? Aliás, dentro dos números reais. É isso aqui, pessoal, ó, bem simples. 2 ao quadrado, 4. Tá? Que número eu tenho aqui? Um número natural. Tá? Vou pegar um número inteiro, menos 2 ao quadrado. Dá igual a 4 também. Tá? Porque menos vezes menos vai ficar mais. Perfeito? Então, olha só. Eu tenho números naturais, eu tenho números inteiros. Eu vou fazer um exemplo com racional. Tá? 1 sobre 2 elevado ao quadrado. 1/4. Ok? Isso é pegar um número real e fazer o quadrado dele. É elevar a expoente 2. Entendeu? É isso que eu preciso que você capte. Tá? Então, um número real é pegar e elevar ao quadrado, certo? O quadrado de um número real é pegar ele e elevar ao quadrado. Acho que agora ficou mais claro. E o irracional? Você não deu exemplo. Vamos lá para o irracional. O clássico é π, né? Π elevado ao quadrado é π ao quadrado. Beleza? Então, só que o que acontece? Eu sei esse número? A pergunta é, eu sei esse número? Não. Mas, nós percebemos o quê? O que nós percebemos? Que basta eu pegar e elevar ao quadrado, não é? Se eu não sei que número é esse, normalmente quando eu não sei um número, eu recorro a quem? A uma abstração, a uma incógnita. Tá? Uma incógnita vai me ajudar. Então, eu vou recorrer ao x. Eu vou escolher a incógnita x. Se eu penso no quadrado desse x, o que seria? X elevado ao quadrado. Não tem diferença nenhuma para os exemplos que eu fiz ali. Tá? Então, já vencemos isso. Eu preciso que você entenda que o quadrado de um número real é x ao quadrado. Professor, está demorado demais, que explicação lenta. Pessoal, o objetivo é esse. Aqui é a explicação para quem realmente tem dificuldade. Quem já sabe, né, pode ir lá marcar o xizinho na sua questão e fica de boa. Tá? Então vamos lá. Vamos para a segunda parte. Então quando ele fala quadrado de um número real, nós já matamos, que é x ao quadrado. Somado com seu dobro. Opa, o que é o dobro de um número real? Vamos recorrer aos nossos exemplos. Por exemplo, vou pegar o 2. Eu quero o dobro de 2. O que eu faço? 2 vezes 2. Tá? E se fosse 3? Eu quero o dobro. 3 vezes 2. O dobro significa multiplicar por 2. Vou pegar um menos 3. Qual seria o dobro? Menos 3 vezes 2. Tá? Vou pegar uma fração. 1/3. O que seria o dobro? Seria 1/3, tá? Vezes 2. Perfeito? Que aí daria 2/3. Tá? Então, perceba o seguinte, o dobro é sempre multiplicar por 2. Se eu estou trabalhando com um número que chama x, tá? Uma incógnita que chama x, o dobro dela seria 2 vezes x. Tá? 2 vezes x. Então, beleza. Então, ele fala somado. O que é somado? Eu vou traduzir para mais. Então, o quadrado de um número real, x ao quadrado, mais o seu dobro, 2x.
é igual. Igual não tem interpretação nenhuma, é o sinal de igual. Igual a 8. Perfeito. Pronto. Tá? Aqui está o x da questão. Aqui está o que o examinador queria que você interpretasse. X ao quadrado mais 2x igual a 8. Bom, o que você vai perceber? Você vai perceber que isso aqui é uma equação de segundo grau. Qual que é o indicativo? Olha só, esse expoente é ao quadrado. Se eu tenho um x elevado ao quadrado e eu tenho uma igualdade, tá? Então, ou seja, qual o maior expoente? 2, não é? O maior expoente é 2, ou seja, o x está elevado ao quadrado. E eu tenho um sinal de igual, é certeza que é uma equação de segundo grau. Aí ela pode ser completa ou incompleta. E você vai perceber que se você der uma organizadinha aqui, ó, x ao quadrado mais 2x. Trazer esse 8 para cá, antes do sinal de igual, ele vai vir negativo, menos 8, igual a 0. Olha só, uma equação de segundo grau. Perfeito? E aí? Cheguei numa equação do segundo grau. Então, se eu resolver isso aqui, x ao quadrado, opa, deixa eu apagar aqui. Se eu resolver x ao quadrado mais 2x menos 8 igual a 0, o que acontece? Eu vou ter que recorrer à fórmula de Bhaskara. E aí eu tenho que memorizar. Então vamos lá, vamos fazer um exercíciozinho memorizando. Menos b mais ou menos raiz quadrada de delta dividido por 2 vezes a. Quem é delta? Delta é igual a b ao quadrado menos 4 vezes a vezes c. Então a gente sempre vai começar pelo delta. Vamos descobrir. Primeira coisa, os coeficientes. Quanto vale a aqui? 1, ó, tá vendo? O A vale 1. Quanto vale B? B vale 2, tá? Positivo. Quanto vale C? Aí é menos 8. Fique atento a esse menos 8. Eu vou grifar que ele vai ter um papel importante lá no delta. Olha só. Então vamos começar pelo delta? Vamos. Delta é igual. B ao quadrado. Vamos lá. Qual o valor de B? 2. 2 positivo. Então, fechou. 2 ao quadrado. Menos, da onde que é esse menos? Da fórmula. Ó, porque é B ao quadrado menos 4. O 4 é da onde? Da fórmula também. E agora, no lugar do A, eu vou colocar o valor, que é 1, certo? Vezes o C. Eu vou colocar 8? Não, eu vou colocar menos 8. Então, vou grifar só para você entender. Olha só, tá? Então, vamos lá. Delta é igual. 2 ao quadrado, 4, tá? Olha o impacto do menos 8 agora. Menos vezes menos vai ficar mais. Na verdade, é assim, ó. Vou fazer o passo a passo. Aqui existe um mais também. Como você está multiplicando, tudo aqui é uma multiplicação. Você vai ter que fazer o jogo de sinal. Ó. Menos vezes mais, menos. Menos vezes menos, mais. Então veja que o menos 8 vai ter um papel significativo. Por quê? Ele vai transformar esse menos num mais. Tá? E aí 4 vezes 1, 4. 4 vezes 8, 32. E por que é importante? Por que é importante esse menos 8 aqui? Ó? Porque se você erra, tá? Se você não considera o menos 8, o que vai acontecer? Olha só o que vai acontecer. Você vai vir lá bonito no cálculo 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes 1 vezes 8. Se você não colocar o sinal de negativo, o que vai acontecer? Corre-se o risco de você fazer isso aqui, ó, que vai dar 4. E aí, 4 vezes 1, 4 vezes 8, 32. Menos 32. E aí, quando você chegar em 4 menos 32, que vai dar menos 28, você vai achar que não tem resposta. Lembra aquele lance que eu falei que não existe raiz, tá, quadrada de número negativo. Não tem resposta nos números reais. Então, você não chegaria, né, na resposta. Mas beleza. Como você é um aluno esperto, entendeu, considerou o sinal, ele pega e fica positivo aqui, né, e aí faz com que o delta tenha uma solução, ó, porque 4 mais 2 é 36. Tá? E aí você vai ver que tem uma solução. Por quê? A fórmula não é menos b mais ou menos raiz de delta dividido por 2a? Então vamos lá. Menos que é da fórmula. Qual o valor de b? 2. Tá? Então perceba o seguinte, esse menos não é do 2. Tá? Aliás, não é do b. Ele vai ser do 2, mas ele não é do b. É da fórmula. Importante isso. Mais ou menos raiz de delta. Quanto que é delta? 36. Tá? Dividido por 2a. 2 vezes 1. Perfeito? Então vamos lá, agora o 2 vai passar, o menos vai passar a ser do 2, porque esse 2 é positivo, só que menos vezes mais é menos. Então agora o menos é do 2. O 2 ganhou de prêmio um sinal negativo. Tá? Mais ou menos. Quanto que é a raiz quadrada de 36? Fácil, é 6.
tá? Dividido por 2 vezes 1, 2. O que acontece? Eu vou separar em x1 e x2, tá? x1 e x2. O x1 aqui, pessoal, o x1 vai ser quanto? A parte positiva. Então, devo 2, pago 6, divido por 2. Quanto que vai ser o x2? A parte negativa. Ó, devo 2, devo 6 e divido por 2. Entendeu o que é parte? Ó, parte positiva é isso aqui, certo? E parte negativa é isso aqui. Beleza? Beleza, entendi, professor. Entendi, estou entendendo. Tá. Beleza, então vamos lá. O que acontece? Devo 2, pago 6. Fico com 4. 4 dividido por 2 dá 2 positivo. Então, nosso x1 é 2. Olha só, achamos um x1 aqui, 2. Tá? Então, eu já posso eliminar a letra A, porque está falando que é menos 2, e eu já descobri que é 2 positivo. Posso eliminar a B, e aí eu fico entre a C e a D. O que vai definir aqui vai ser essa continha. Devo 2 e devo 6. Devo 8. Tem uma dívida de 8, divido para 2 pessoas, cada um deve 4. Perfeito? Então, é menos 4. Você também poderia fazer divisão e usar o jogo de sinal. Ó, 8 dividido por 2 é 4. Menos dividido por mais é menos. Tá? Então, menos 4. Ambos os raciocínios estão corretos. Então, o gabarito é D de dado. Ok? Tá. Existe uma outra forma de resolver isso aqui, se eu não lembrasse do Bhaskara? Sim, existe uma outra forma. E eu vou te explicar um pouco mais lenta, tá? Mas todo exercício que envolva um certo tipo de equação, você consegue resolver por substituição. Tá? Como assim? Olha só, eu vou te explicar e aí você vai ver que faz todo sentido. Se você conseguisse pelo menos montar, tá, a equação que nós montamos lá no começo, qual que era, pessoal? X ao quadrado, lembra? Que é o quadrado de um número real, mais 2 vezes, né, que é o dobro, igual a 8. Então, perceba o seguinte. Quando você substituísse o menos 2, olha só. Menos 2 ao quadrado é 4. Por quê? Todo número negativo elevado a um expoente par, lembra lá que a professora ensinava, ou o professor? Toda base negativa elevada a um expoente par fica positivo. Então, 2 ao quadrado é 4. Aliás, menos 2 ao quadrado é 4. Mais 2 vezes menos 2. 2 vezes menos 2. Igual a 8. Então, 4. 2 positivo vezes 2 negativo, menos 4. Igual a 8. Olha só, 4 menos 4 é 0. 0 não é igual a 8. Então, opa, essa alternativa já está errada. E de quebra, você descobre que a B está errada. Tocou o telefone aqui. Deixa eu silenciar. Você descobre que a B está errada, tá? Então, vamos lá. Sobra a C e a D. O que eu posso fazer? Vou pegar o 2, né? Vou pegar o 2. Vamos lá. X ao quadrado, 2 ao quadrado, tá? Mais 2 vezes 2, igual a 8. 2 ao quadrado é 4. 2 vezes 2, 4. 4 mais 4, 8. 8 é igual a 8. Opa, beleza. O 2 aqui está tranquilo. Nas duas alternativas, então já sei. Agora fico na dúvida entre o 4 e o menos 4. Vou testar os dois, tá? Vou testar os dois. Vamos lá. Vamos pegar o 4 positivo, né? 4 elevado ao quadrado, mais 2 vezes 4 tem que ser igual a 8. 4 ao quadrado é 16, tá? 2 vezes 4 é 8, igual a 8. Você já viu que não dá, né? 16 mais 8 é 24. 24 não é igual a 8, é diferente. Então, não é a C, sobra a D. Mas, para confirmar, vamos fazer 4, aliás, menos 4 ao quadrado, mais 2 vezes menos 4, igual a 8. 4 negativo ao quadrado é 16. Lembra? Toda base negativa elevada a expoente par. Ó, veja como você revisa a potência, tá? Dá 16. Mais, não vai ficar mais não, desculpa. Porque, ó, mais com menos é menos. 2 vezes 4, 8. Tá? Igual a 8. 16 menos 8, 8. 8 é igual a 8? Sim, perfeito. Então, tranquilamente é a D de dado. Tá? Existem os dois caminhos. Fique aí com aquilo que você achar melhor. Certo? Espero que você comente qual método você utilizou, tá? Se você tem dificuldade ou não, porque aí eu gravo um vídeo só falando sobre a equação do segundo grau para você, tá?
ou poste um outro exercício envolvendo equação de segundo grau que eu comento para você, tá? Se inscreva no canal, clique no joinha, até a próxima.